Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar mais um pouco da correção da apostila Aprender Sempre, volume 2 de língua portuguesa do sexto ano. Nós estamos na sequência de atividades 4 e a última aula que nós fizemos foi sobre o apólogo, que eram as aulas 3 e 4. Nós terminamos já de preencher esse quadro sobre as características do gênero textual e vamos dar continuidade à correção das questões de interpretação de texto na página seguinte. Interpretação do texto, exercício 4. Após a leitura, faça as atividades a seguir a fim de enriquecer os conhecimentos e a compreensão global do texto. Por que a linha se considera mais importante do que a agulha? Então, porque a linha é que cose os vestidos, ou seja, prende um pedaço ao outro e dá feição aos babados, enfim, né, que dá o formato aí do vestido. Lembrando que coser com S, desse cose, coser, que significa costurar. Vocês precisam saber a diferença disso, tá? E cozer com Z é do verbo cozinhar, preparar os alimentos. Isso é muito importante saber. No final da história, como não houve acordo entre as partes, há uma lição de moral. Qual é ela? Qual é essa lição de moral? Explique o que você entendeu sobre essa lição presente no texto. Continuando. Então, é o seguinte, na letra B, a hora que vocês lerem o texto certinho, vocês vão voltar lá no finalzinho do texto que está escrito assim, num trechinho assim. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Esse aqui, professor de melancolia, melancolia, para quem não sabe, é tristeza. Então a pessoa perdeu o encantamento com alguma coisa. Então, olha, contei essa história a um professor de melancolia. Provavelmente esse professor estava triste com alguma coisa, chateado com alguma coisa, desanimado com alguma coisa, tanto que ele disse para o narrador, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Esse ordinário aqui é no sentido de assim, olha, de muita gente mau caráter, tá? É no sentido de mau caráter. Então, olha, o professor quis dizer o seguinte, que ele serviu de agulha, que ele foi abrindo caminho para muita gente mau caráter que não reconheceu o valor dele, que não lhe deu o devido valor. O autor traz então uma reflexão sobre comportamentos humanos, no fato de o professor se identificar com a agulha, pois nem sempre as pessoas que abrem os caminhos são reconhecidas, infelizmente. 4. No trecho. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. A palavra destacada expressa a ideia de. Aqui é o mas, tá? Olha. Então, o que se importa o meu ar? Né? Por que você está preocupada comigo? Importe-se com a sua vida e deixe dos outros, tá? Então, essa primeira fala aqui, que lhe importa o meu ar, cada qual tem o seu jeito que Deus lhe deu, é a fala da agulha. E aqui em seguida é a linha. Mas você é orgulhosa, diz a linha para a agulha. Esse mas, ele dá a ideia de oposição, tá? Ele tem uma oposição de ideias. Já vou explicar melhor. A adição seria quando a gente acrescenta algumas coisas. Eu poderia dizer assim, por exemplo, olha, o meu dia rendeu bastante. Eu estudei, limpei a casa e descansei. Então eu fiz 3 coisas, eu fui somando, adicionando as coisas que eu fiz. Aí dá a ideia de adição. Ideia de alternância é o seguinte: ou você faz uma coisa ou você faz outra. Por exemplo, nossa, hoje meu dia vai ser corrido. Eu vou ter que escolher entre ler um livro e limpar a casa, por exemplo.
é alternar. E conclusão, então, é quando você está concluindo, fechando uma ideia, né? Agora, oposição, ideia de oposição, quando você tem uma ideia oposta, uma ideia contrária àquilo, né? Então, a linha tá, ou melhor, a agulha tá dizendo, por que você está preocupada comigo? Vai cuidar da sua vida, se importar com os outros, né? E a linha responde, mas você é orgulhosa, querendo dizer, né? Está esnobando aqui, né? A minha, digamos assim, a minha observação em relação a você, tá? Então é uma oposição de ideias que está havendo entre elas aí. A questão 5. Todo texto tem uma função sociocomunicativa, ou seja, ele vai ter uma função comunicativa no âmbito social, digamos assim. Em que aspecto que ele se encaixa na função social, né? Que se refere ao objetivo a ser alcançado pelo autor ao escrever. Ela está presente nos gêneros textuais de forma diferenciada. Essa função sociocomunicativa vai depender, então, de cada gênero textual para ela ter qual função que ela vai ter. Assim, percebe-se que o propósito desse texto, né, a agulha e a linha, é informar sobre a importância da alta costura nas grandes festas. Não se trata disso, né? Um texto informativo geralmente são notícias, por exemplo, reportagens, né? Que aí poderia ser sobre o tema que foi dado aqui na letra A, como exemplo, tá? Então, não é. Letra B, promover uma reflexão, ou seja, o apólogo, então, tem essa função sociocomunicativa de promover uma reflexão. Ele vai provocar o leitor e fazer o leitor refletir sobre alguma coisa. Observe que nós já conversamos sobre isso, né? Que é isso mesmo que nós já marcamos anteriormente, inclusive lá no quadro. Posicionar-se sobre a importância das boas relações no trabalho, que seria um artigo de opinião sobre a importância, olha, por que é importante ter boas relações no trabalho e tal. Não é o caso desse texto aqui, nada a ver. Ou ainda, informar um fato ocorrido na alta sociedade da época, também não, que seria também um estilo de gênero informativo, tá? Gênero textual informativo. Então, também não. Tá bom? Então, isso confirma o quê? Que é a letra B, que é promover uma reflexão. Bom, pessoal, por hoje é só. Vamos finalizando essa correção. Espero ter contribuído com vocês. Até a próxima e um grande abraço.